Vamos adiante, segunda parte do vídeo, né? Os gatos não são reikianos naturais. E a gente pode estender isso, né, para cachorros, aves, golfinhos, cavalos, outros animais também. Raciocínio mesmo. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar um linkzinho aqui na parte de baixo, nas observações. Mas basicamente o meu argumento é esse, né? Não existem reikianos naturais. Você tem que passar por uma sintonização, uma iniciação presencial ou à distância. Com esse habilitado, você se torna reikiano. Legal. Agora, assim como alguns humanos possuem capacidades paranormais, mediúnicas, PSI, muito mais desenvolvidas do que outros, alguns animais, bem menos do que os humanos, bem poucos animais, também possuem algumas capacidades, né? Então é natural que ocasionalmente aqui e ali a gente encontre um gato de bruxa. Aquele animalzinho diferenciado, aquele animalzinho com capacidades, com qualidades diferentes. Mas são raros, assim como bruxas são raras, verdadeiras. Gato de bruxa também são coisas raras. Eu encontrei ao longo da minha vida alguns animais, né, bem diferentes, com capacidades bem diferentes, bem desenvolvidas. Mas, mesmo assim, existe esse pensamento mágico, e agora nós vamos falar mais dos humanos do que dos animais, mas é tênue, né, a linha que separa, né, é tênue. Porque o grande problema não são os animais. Os animais têm suas capacidades, suas qualidades, suas vantagens, suas personalidades. Cada animal é diferente do outro. A gente percebe. Numa ninhada você tem assim, né, diferenças enormes de comportamento. Então, os animais têm seus potenciais. A questão somos nós, humanos, que queremos, que esperamos, que desejamos que eles façam coisas. Coisas muito além do que eles podem, muito além da capacidade natural deles, por melhor que sejam, e que estejam à nossa disposição para, né? Infelizmente isso é muito ruim. Como eu disse, coloca uma carga, coloca uma pressão em cima deles, coloca uma energia mental em cima deles que eles não conseguem lidar, não conseguem entender isso. E isso faz com que eles adoeçam e desenvolvam uma série de problemas. Então nós precisamos lidar com a gente mesmo, com as nossas expectativas, com as nossas ideias, com os nossos medos, com as nossas inseguranças. E quando a gente vê aquelas pessoas recomendando, eu estou com um problema em casa, eu estou com isso e aquilo, compra um gatinho que ele limpa as energias todas da sua casa. Muito sério isso, gente. Muito sério, muito sério. É uma ingenuidade por um lado, é uma ignorância por outro, né? Porque as dinâmicas energéticas que os humanos estão envolvidos são muito complexas, muito muito além do que um animal pode lidar ou trabalhar. Porque mesmo quando a gente pega um assediador, e isso é muito comum, toda hora você sai no supermercado, no cinema, no shopping, na rua, desce na sua casa, você fala com o vizinho, você fala com o vizinho, você fala com o vizinho, fala com o vizinho, né? Tem vizinho que fica lá, um prédio. Você pega ali uma consciência extrafísica, um ser que gostou de você ou não gostou de você e está incomodando. Mas essa dinâmica toda, um animal não tem como lidar. Ele não pode simplesmente expulsar um assediador, afastar, porque você atrai o assediador de novo. E aí desgasta o animal. Ele não consegue transmutar essas energias ruins que nós geramos na nossa casa. Porque fica muito acima da capacidade deles. Às vezes, nós humanos estabelecemos nossa residência em lugares do planeta que são extremamente energéticos. E todo excesso é prejudicial. O gato não tem como fazer isso, nem o cão, nem o cavalo, nem o elefante. Essa energia telúrica, ela é contínua. Então, todos adoecem.
Todos passam por dificuldades. Mas nós, humanos, criamos essa expectativa, nós temos esse pensamento mágico de que aquele animalzinho ali vai me proteger, vai me curar, vai resolver meus problemas. E nós não nos damos conta dessa expectativa. Nós, às vezes, não verbalizamos, nós pensamos, mas não estamos conscientes desse pensar. Nós esperamos, mas nós não estamos conscientes dessa espera. E isso gera uma série de problemas. E não contentes em ter essas coisas dentro da gente, conscientes ou não, nós espalhamos isso. Nós tentamos convencer os outros de que isso é verdadeiro, de que isso acontece. Não, porque esse animal faz tal coisa, aquele faz tal coisa, e dessa cor ou daquela cor. E aí nós brigamos com os outros para tentar convencer. Quando a gente encontra alguém que tem um pensamento mágico parecido, legal, né? Fome com vontade de comer, né? Se unem. E aí a gente tem essa disseminação de informação muito complicada. As pessoas querendo ter pet de estimação porque vai limpar a casa, vai fazer trabalho energético, vai me proteger, vai fazer e acontecer. Eles não conseguem, não têm capacidade de lidar com essas coisas. Porque não entendem, eles não sabem o contexto todo. Né? Então, é preciso cuidado. É preciso uma gentileza de olhar para a gente mesmo, com acolhimento, com tranquilidade, com serenidade, e reconhecer esses nossos medos, essas nossas inseguranças, essas nossas necessidades. E tentar ampliar esse entendimento, porque a única coisa que supera essa ignorância, que supera a ingenuidade, que supera os problemas é conhecimento. É saber por quê. Mas exige honestidade, exige tempo, exige uma dedicação consigo mesmo para o caminho mais fácil. E aí, como eu disse, o tema chamativo são os gatos reikianos naturais. Mas quanto coelho já perdeu a pata, porque pata de coelho dá sorte. Quanto rinoceronte não foi morto porque o chifre. Quanta baleia porque um óleozinho que sai lá não sei de onde. Então esse pensamento mágico, a gente pensa que não, é uma coisa assim, não é, tá tudo interligado, tudo se alimentando, tudo se, um círculo vicioso ali, ruim, onde uma coisa, na dúvida não, vamos arriscar, né? Vamos pegar o pé do coelho, né? Então, pode parecer inocente, mas se a gente for ser honesto mesmo, a gente vai ver que essas ramificações todas estão muito envolvidas. E são coisas muito antigas. Né? As pessoas veem capacidades potenciais nos gatos dos faraós. Talvez um tivesse. E aí criou a fama, e aí criou essa propaganda toda, e aí a gente acha que todos os gatos, e se for egípcio, melhor ainda, né? Assim como vem de muito tempo que o chifre do unicórnio, o chifre do rinoceronte, o dente não sei do que, o marfim não sei do que, tem capacidades, isso e aquilo. E as pessoas vão lá matando os animais, roubando e causando muita dor para ter essa coisa. Então isso vai muito fundo na gente. A nível inconsciente, a nível hereditário de raça, realmente. Então quando olhamos para dentro e percebemos em nós, humanos, essa necessidade, autoconhecimento. O que está envolvido aí? E aí nós vamos descobrir crenças que são passadas de uma pessoa para outras, das comunidades, dos grupos esotéricos, as crenças mágicas, família, amigos, religiões, seitas e por aí vai, né? E isso às vezes traz muita dor para nós humanos, porque a gente percebe, né? A gente percebe isso. Eu citei a questão do pé de coelho, e eu, quando era criança, tinha isso. Porque era da cultura da minha região, se comentavam.
E aí tinha algumas pessoas que tinham, sei lá se era pé de coelho mesmo, se era uma coisa artificial, né? Mas havia esse pensamento mágico. Pensamento mágico que ficou para trás. Mas nem todos nós deixamos para trás o pensamento mágico. Muita gente vai acalentando ele por muito tempo. Então precisamos nos observar, porque vamos parar de sobrecarregar esses animais com essas capacidades mágicas fantásticas. Vamos parar de sobrecarregar os animais com esses potenciais de sorte, de poder sexual e outras coisas tantas, para que os seres humanos parem de caçá-los, parem de exterminá-los, parem de criar essas coisas, porque muita gente, infelizmente, que pega um gato achando que vai fazer acontecer, quando percebe que não faz, não acontece, que dá mais trabalho do que qualquer outra coisa, pega o animalzinho e joga em qualquer lugar, que é um crime e tem que pagar por isso. É o que acontece. Né? Quanta gente já não fez isso? Havia um tempo que ninguém se importava. Hoje nós temos leis que protegem os animais, né? E é importante isso. Protegem os animais de quem? De nós humanos, né? De nós humanos. Então nós somos o problema nessa questão. De novo, nós criamos, nós alimentamos, nós inventamos, nós reproduzimos, nós copiamos e colamos essas crenças, essas ideias, essas expectativas. E é interessante de ver, de observar as pessoas falando sobre isso. Já observei muito, principalmente com gato. Principalmente no meio reikiano, muitos já vieram me perguntar: puxa, Luiz, gato é um reikiano mesmo, natural, assim, de nascença? Não, não é. Alguns ficam bravos, indignados. Não sabe nada, tu não sabe nada. E a mesma expectativa a gente encontra também com os vegetais. Ah, se eu botar uma espada de São Jorge, se eu botar uma comigo ninguém pode, se eu botar não sei o que, se eu botar não sei o que, vai proteger, vai limpar, vai equilibrar e a bichinha seca morre porque não dá conta. E a gente também não se dá conta disso, né? Que a carga em cima da plantinha é demais. Aí nós vamos lá e compramos outra mais forte, mais potente, mais capaz, e ela também morre daqui a pouco. Nós fazemos isso também com os vegetais. Só que com o vegetal é aquela coisa, né? A gente não chega a criar uma conexão, né, emocional. Às vezes até que sim, né? Plantinha outra a gente gosta mais, mas é diferente do animal. O animal já tem uma capacidade empática muito maior. De novo, o título do vídeo é mas a gente expande isso. A gente expande isso. E como os animais, por conta dessa relação com os seres humanos, têm, né, uma proximidade maior, um contato maior, aí as atrocidades são maiores, né? Eu lembro que esses tempos eu estava lendo uma reportagem, que não sei se foi na Inglaterra, alguma coisa assim, ou nos Estados Unidos, talvez, de um cavalo que adivinhava os números. E foram analisar o animal, uma equipe de cientistas lá, e perceberam que esse animal, não é que ele fazia contas de cabeça, ele sabia os resultados das equações. É que à medida que os seres humanos iam falando os números, ele conseguia ler na pessoa que o número certo, o número aproximado, envolvia na pessoa que estava falando uma alteração química, uma alteração energética, uma física, e ele conseguia ler essas informações, e ele, né, quando chegava o número, ele mexia a pata, ou fazia alguma coisa com a cabeça assim, e acertava sempre, porque ele fazia uma leitura. É um animal especial. Mas quantos iguais a ele ao longo da história? Muito poucos. Muito poucos. E aí tinha um circo ao redor dele. Né? Isso que acontece também. Essa exploração do animal, de novo sobrecarga, de novo exigências, né? É preciso cuidado, muito cuidado. Porque começa nas pequenas coisas e vai expandindo de uma maneira que a gente não percebe, porque a gente faz parte dessas conexões mentais do planeta inteiro, de pessoas que têm o mesmo pensamento mágico, de pessoas que têm a mesma expectativa, a mesma vontade, os mesmos medos, inseguranças. E aí nós alimentamos.
É ruim perceber isso. É ruim perceber. Mas é preciso acolhimento. É preciso acolhimento dessas nossas necessidades, dessas nossas deficiências, talvez, né? E não ficar com remorso, não ficar com a culpa, não ficar com a condenação, né? Não se perdoar. Pelo contrário, a gente tem que corrigir daqui para frente e tocar o barco. O que foi para trás, o próprio universo já equilibrou, porque essa dinâmica toda não é uma coisa maligna, nefasta por si mesma, arquitetada por seres, não. Isso faz parte do processo do desenvolvimento dos animais, do processo de desenvolvimento humano, do processo de plantas, processo do planeta todo, de todas essas estruturas que nós estamos envolvidos, né? Essa tomada de consciência. Há muito tempo atrás, o animal não tinha direito nenhum. Hoje nós temos avanços significativos. Embora muita gente tente burlar a lei, né? E tomara que caia nas garras da lei para pagar pelos seus erros. Porque se a gente não aprende de uma maneira, aprende por outra, né? Às vezes nem pela mais difícil a gente aprende. Tem pessoas aí que são difíceis. Mas em geral, precisamos olhar dessa forma. Essas questões trazem muito autoconhecimento, trazem muita oportunidade de você pesquisar o assunto, de você buscar mais informações, de você identificar de onde que vêm essas crenças, como que isso chegou até você, para a gente ir crescendo, para a gente ir melhorando. Porque senão a gente fica uma máquina de copiar e colar, sem pensar, sem raciocinar, né? Sem crescer, se iludindo. E às vezes quando a gente vai lá adiante perceber, vem realmente remorso, vem muita culpa, vem muita condenação, e a gente sofre com isso. Ao mesmo tempo, é preciso cuidado no contato com outras pessoas a respeito desse assunto, por isso que esse vídeo e o anterior são vídeos razoavelmente, potencialmente, né, complexos, complicados, porque quando as pessoas acreditam em alguma coisa, por mais irracional que aquilo seja, por mais mágico que aquilo seja, por mais a pessoa se deparar com isso, você chegar a dizer, olha, né, apontar o dedo e dizer, é muito complicado. A maioria das pessoas não reage bem. Agora, esse vídeo aqui, ele não está aí para apontar o dedo, né? Não vim aqui para condenar esse ou aquele. Gravo o vídeo com a minha opinião, com a minha ideia, embaso ela, organizo ela e coloco no YouTube. As pessoas que chegam até o vídeo, conforme elas têm essa sintonia com esse tipo de atitude, esse tipo de ideia, esse tipo de pensamento. Algumas estão prontas para desconstruir essas crenças e algumas não estão prontas. Né? Então alguns ficam chateados, outros ficam magoados, outros gostam, outros aproveitam, outros não. Temos de tudo isso aí. Mas o assunto, dentro do meio um pouco mais restrito, dentro do meio reikiano, ele precisa ser um pouco mais debatido, um pouco mais conversado, porque essa ideia não se sustenta. Né? Essa pressão, essa cobrança para com os animais, principalmente para com os gatos reikianos, precisa ser repensada, precisamos desconstruir essas ideias, porque senão muita ilusão ainda vai circular, muitos animais vão ser prejudicados, muitos humanos vão sofrer por coisas que não precisavam. Né? E quando você percebe que o seu animal tem um potencial para isso, é diferenciado, né? Procure lidar com naturalidade, procure lidar com tranquilidade com relação a isso. Algumas pessoas já me perguntaram, Luiz, como é que eu faço para desenvolver os poderes do meu gato? Porque ele tem um potencial bom, eu vi que ele... Né? A pessoa não se desenvolve, não arranja tempo para se auto-aplicar reiki, não se arranja tempo para enviar reiki para algum familiar, alguém que precisa, não estuda para conhecer mais, mas quer desenvolver o gato.
para o gato fazer o trabalho para ela. Provavelmente alguma coisa assim, né? Só que quando isso me chega, eu tenho que acolher, né? Eu não posso dar risada, não posso brincar. Quer dizer, às vezes eu posso, porque às vezes eu conheço a pessoa e aí a gente faz uma brincadeira mais ácida, coisa e tal, choro e ranger de dentes, depois a gente se abraça e fica tudo bem. Aí é muito bom, né? Mas é preciso cuidado para brincar, de falar isso, de apontar, né? Mas é algo assim. Eu quero fazer algo para desenvolver o gato, porque o gato vai, né, realizar o trabalho que eu não quero fazer. Eu não quero me conhecer, não quero me aplicar reiki, não quero aplicar reiki em casa, não quero cuidar do meu ambiente psíquico. Eu quero colocar algo ali dentro que faça para mim e eu curto a minha vida anuidado, tranquilo e sereno. É um pensamento, é uma expectativa. Eu já passei por isso? Já. Eu já coloquei plantas em casa, pedras em casa, objetos em casa, querendo que eles, né, protegessem o ambiente, cuidassem, equilibrassem o ambiente. Sendo que eu sou o vetor maior de desestabilização. E aí eu quero que, até a gente perceber isso, até a gente assumir isso, bom, se eu sou o vetor de desestabilização, então eu preciso me observar mais, me cuidar mais, para que eu não promova esse desequilíbrio. Ou para que quando eu esteja desequilibrado, o que eu faço? Eu me recolho, eu faço a minha aplicação de reiki, eu faço uma meditação, eu faço uma oração, eu faço a prática que eu gostar para trazer o equilíbrio de volta. E não transferir, principalmente para um animal que não tem capacidade de perceber essa complexidade toda envolvida para ele fazer algo que ele não vai conseguir. Então, cumpre que eu assuma isso, que eu me perceba mais. E a gente vive numa correria, a gente vive essa vida agitada, sem tempo, sem paciência, sem vontade. Puxa, de novo. Tem que limpar energeticamente a casa, tem que me equilibrar de novo. A pessoa vai dormir, melhor esquecer do que, né? Então, isso requer dedicação, disciplina, isso requer energia, porque às vezes a gente não tem energia, que dirá para. Mas requer muito de lidar com essas nossas expectativas, né? Então, eu penso que a maioria simplesmente ignora e vai dormir. Deixa que as coisas se ajeitem como tem que ser. E nesse deixar que as coisas se ajeitem, a gente diz, não, o gatinho vai dar conta, não, comigo ninguém pode, não, o santo que eu botei ali, né? O gráfico de radiestesia que eu... Então, é um pensamento mágico que acompanha a gente. Traz muito sofrimento para nós humanos, porque indica que a gente não quer se olhar, não quer se observar, não quer se conhecer, não quer ter trabalho. Isso dá trabalho. Não é um trabalho assim, é algo estranho, porque esse autoconhecimento vai nos facilitar a vida. É um trabalho que é uma energia que você emprega para si mesmo, para crescer, para melhorar, para que daqui a pouco você não repita de novo os mesmos erros. Mas estranhamente nós não queremos ter esse trabalho. Às vezes terceirizamos, né? Chamamos um pai santo, um médium, um radiestesista, um reikiano, para aplicar reiki nessa casa, para limpar nossa casa. É interessante, são atividades interessantes, válidas. Mas aí você tem humanos e humanos. Humanos que conseguem detectar energias, que conseguem lidar com as energias, que conhecem técnicas e práticas para lidar com isso tudo. Então esse terceirizar, às vezes é válido, porque às vezes nós não temos capacidade de lidar com a situação que se desenrolou. E aí nós buscamos ajuda. Buscamos ajuda de um ser que tem, a priori, um conhecimento e uma capacidade de entender essa complexidade toda que nós estamos envolvidos, para lidar com essas energias. E não buscar um ser que vai ser sobrecarregado, que vai se machucar com isso tudo. E não vai resolver. Às vezes nem os humanos conseguem resolver, né? Às vezes nem o paranormal que vem consegue dar conta. Que dirá um ser que está abaixo do ser humano em termos de potencial e de capacidades. Não tem como. É um exagero
E isso não traz coisas boas. Então é preciso que a gente se conheça. E mesmo quando você reconhece que não consegue dar conta, que precisa de uma ajuda de um terceiro, ótimo, isso é muito bom. Porque muitas vezes a gente não consegue lidar com a situação energética na qual nós estamos inseridos, e nós somos orgulhosos, nós somos intransigentes, nós não queremos ajuda, não queremos nada, porque eu dou conta, e daqui a pouco a gente cai baqueado por não dar conta. Às vezes a gente aprende, às vezes não, né? E às vezes a gente se decepciona com o terceirizado também, né? Vem lá, cheio de balaca, de coisa e tal, para fazer acontecer e não faz nada, às vezes até piora a situação. Mas faz parte do aprendizado, né? Você vai no dentista, o dentista não faz o trabalho bem feito, você não deixa de arrumar o dente, você procura outro dentista. Você contrata um engenheiro para arrumar uma coisa na sua casa, se ele não faz, você contrata outro, você não vai deixar a coisa estragando, né? Porque fica com raiva de todos os engenheiros. Então a mesma coisa com os terceirizados, paranormais, e médiums, e pais de santo, e coisa e tal, que oferecem serviços. Você vai pegar alguns que não são bons, e vai pegar alguns que são bons. Legal, pessoal? Muita ponderação, muita informação envolvida, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Pelo potencial de dano, pelo potencial de autoconhecimento. Merece a nossa atenção. Uma avaliação, uma observação, um questionamento interno, uma atenção nas nossas ações, né? Para aqueles que já têm um pet, como é que a gente se relaciona, como é que a gente faz, o que a gente espera deles, para que as coisas fluam melhor, tenham um equilíbrio melhor e não prejudique tanto os animais, né? Que na maioria das vezes não tem como reclamar, às vezes só expressando uma doença, que é pedido de ajuda. Só que já é muito complicado, né? Muito difícil. Legal? Gratidão então a todos. Até a próxima.